Olá, meu nobre futuro colega, você que está aí se preparando para esse exame de ordem, vamos fazer um remember, né? Vamos relembrar um pouquinho de estatuto, ética da OAB, importantíssimo para a sua aprovação. É aí que você pode garantir questões chaves e diminuir, né, aquela quantidade de 40 que você precisa acertar para ir para a segunda fase. Então, essencial que você dê uma lida no estatuto, no código de ética, no regulamento. Portanto, não deixe de ler. Dá aquela lida ali em cima da hora, nos últimos dias, ou até mesmo no dia da sua prova. Pode pegar ali e dar uma lida, relembrar, fica tudo fresco na sua cabeça. Muitas questões que são cobradas vêm do texto de lei. São situações, problemas que a banca faz baseado no texto de lei, então não tem segredo. Se você ler, sucesso garantido, gabarita essas questões que já vai diminuir a quantidade que você precisa atingir, do mínimo. Então vamos falar de questões que vêm correntemente em quase todos os exames aparecem. Vamos começar falando das sanções que são impostas quando o advogado comete infrações. Então nós temos no texto do estatuto diversas infrações previstas. Podem ocorrer situações também que não são previstas expressamente, mas que vão, por exemplo, ferir o código de ética. Será aplicada a censura. Então nós vamos ter 4 sanções. A primeira que nós já começamos a falar, a censura. A censura é um pouco mais branda, é uma sanção um pouco mais leve, por assim dizer. E é a maior parte das infrações que são previstas. Então fica aqui já uma dica para você. Decore os incisos da exclusão e da suspensão, que são bem menos. As outras situações, problemas que serão apresentadas nas questões, você irá aplicar censura. Então decore as situações que cabem à exclusão e à suspensão, tá ok? Fica aí a primeira dica. A censura, relembrando, ela poderá ser uma mera advertência quando presente situações atenuantes daquela infração. Então, quando se verifica que a infração, foi feita em uma situação, de extrema ali na advocacia, buscando um bem social, é uma questão que diminui, não tem outras infrações cometidas, poderá ser aplicada uma mera advertência em ofício reservado, não ser aplicada a censura, tá ok? A exclusão e a suspensão já são sanções um pouco mais graves, mais pesadas. A suspensão ela vai se caracterizar pelo impedimento de advogar em todo o território nacional e a exclusão, a retirada do advogado dos quadros da OAB. A multa já é uma sanção acessória. Ela vai ser aplicada cumulativamente com a suspensão ou com a exclusão, quando presente agravantes, verificando a situação que também caberia uma multa, tá ok? Tendo agravantes, aplica-se cumulativamente a exclusão e a suspensão. A exclusão vai ser aplicada quando, nos incisos previstos da lei, quando o advogado tiver a reincidência na suspensão por 3 vezes, então por 3 vezes ele já foi punido com a sanção de suspensão, aí ele poderá ser excluído dos quadros da OAB e deverá ter um parecer favorável de 2/3 dos membros do Conselho Seccional competente, perfeito? Já a suspensão, esse impedimento de advogar em todo o território nacional, já que nós advogados podemos advogar em todo o território nacional, temos essa liberdade de atuação, a suspensão vai ferir até isso. Então eu fui suspensa, eu não posso, eu estou aqui atrelada à seccional do Paraná, eu estou suspensa, eu não posso advogar lá no Amazonas, todo o território nacional eu fico impedida. Tá ok? Lembrando, toda vez que o advogado suspenso realizar atos, esses atos serão nulos, por força do artigo 4º do Estatuto. Também é aplicável a suspensão nos casos de reincidência em infrações, tá ok?
E a suspensão, ela varia, vai de 30 a 12 meses, dependendo da gravidade, tá ok? Da situação a ser aplicada. Lembre de um detalhe também importante da suspensão. A suspensão, quando falar de valores de dinheiro, ela perdura até que o advogado satisfaça essa dívida. Exemplo, caberá a suspensão quando o advogado, de maneira injustificada, recusa a prestação de contas ao seu cliente de valores por ele percebido. Então, eu recebi em ação, eu tinha procuração com poderes para tal, recebi na ação que meu cliente ganhou uma indenização, fui lá, fiz o levantamento do alvará, levantei os valores e não prestei contas ao meu cliente. Meu cliente exige. Esse é um dever que o advogado tem, de prestar contas ao seu cliente, e o cliente pode exigir. Se injustificadamente eu não presto contas dos valores que eu recebi em nome dele, eu poderei ser suspensa. E essa suspensão ela poderá perdurar até que eu cumpra com essa obrigação, satisfaça e até devolva valores, se for o caso, pague algum valor que eu deva, corrigido monetariamente. Então, quando se falar de situações que apresentem valores mexa com dinheiro, aí a suspensão ela perdura até que o advogado satisfaça, tá ok? É o caso também, né, do pagamento da anuidade. Perfeito? Atenção aqui também com a prescrição quando a gente falar de infrações e sanções. Nós vamos ter dois prazos prescricionais aqui, tá? Dois prazos importantes quando a gente fala de prescrição. Primeiro ponto, a pretensão da punibilidade. O advogado cometeu uma infração. Qual é o prazo prescricional para que inicie-se um processo? A pretensão dessa punibilidade será de 5 anos. Enquanto o prazo prescricional, quando a gente falar de um processo disciplinar que esteja parado, simplesmente não anda processo disciplinar, aí o prazo prescricional será de 3 anos. Então, 3 anos quando ele está paralisado. Aí o prazo de prescrição será 3 anos. Perfeito? Então, esses pontos importantes, não deixa de ler os incisos referentes à exclusão e à suspensão. É decoreba mesmo. Decore. As outras situações será aplicada a censura. Perfeito? Vamos falar então agora de um outro tema importante, que é a incompatibilidade e os impedimentos, tá ok? O que você precisa lembrar destes dois? Primeiro ponto, quando falar de incompatibilidade, nós estaremos falando da total proibição, até mesmo em causa própria, de advogar. Já nos impedimentos, é uma proibição parcial. Isso é uma limitação, em alguns casos não poderá. Toma cuidado. Procuradores federais, membros da Advocacia Geral da União, tá? Que estão previstos lá no artigo 29, eles não são nem incompatíveis nem impedidos com relação à advocacia. Eles vão poder somente advogar atrelados à sua função, ao cargo que eles exercem, tá ok? Não é caso de impedimento e nem de incompatibilidade. Toma cuidado, já apareceu esse tipo de questão na prova, no exame de ordem. Então, incompatibilidade. Quem é incompatível não poderá advogar em hipótese nenhuma e nem causa própria. Exemplos dessa incompatibilidade, que não deixa de existir, nem quando ele deixa de exercer o cargo temporariamente. Todos aqueles que estão ligados ao Poder Judiciário, trabalham no Poder Judiciário, cargos e funções, não poderão advogar, tá? São incompatíveis, bem como de serviços notariais. Também aqueles que têm gerência, cargo, funções de gerência em instituições financeiras. E a lei fala, inclusive, as privadas não poderão advogar, tá ok? Então, o gerente do Banco do Brasil, ele é incompatível, não poderá advogar. Também os militares e aqueles em carreiras policiais. Aqui a lei fala, carreiras policiais, aqueles que estão ligados direto ou indiretamente em carreiras policiais. Exemplo, o perito criminal, o carcereiro, tá? O escrivão,
eles estão ligados a essa atividade policial, portanto, também não poderão advogar. Também os cargos e funções de arrecadação, fiscalização e lançamento de tributos. Os auditores, o auditor fiscal da Receita Federal, o auditor, da Fazenda, auditores estaduais, tá? Auditores fiscais não poderão também advogar. E claro, os magistrados, juiz federal, o juiz de direito, eles não poderão advogar também. Promotores são incompatíveis, não tem como, proibição total. Já os impedimentos, que é essa proibição parcial, estão os servidores da administração direta ou indireta contra a fazenda que os remunere, tá ok? Portanto, quem trabalha na administração direta ou indireta, tá? Trabalha para a União, em uma autarquia federal, eles não poderão, dependendo, claro, também do cargo que exerçam, contra a fazenda que os remunere. Lembrando de um detalhe, essas regras não estarão sendo aplicadas com os docentes. Portanto, os professores não se aplicam essa regra. Já foi questão de exame de ordem o professor que ia contra a União, professor de uma universidade federal, que também é advogado, interpor uma ação questionando um tributo federal. Entrou com uma ação contra a União, que é a fazenda que o remunera. Ele pode? Pode, porque ele está excluído desta regra. Então, os professores, eles são a exceção. Os docentes não estão atrelados a essa regra que não poderá advogar contra a fazenda. Eles têm total liberdade. Também estão impedidos os membros do Poder Legislativo contra ou a favor de pessoas jurídicas de direito público, de sociedades de economia mista, fundações públicas, empresas paraestatais e empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. Eles também ficam nessa limitação. Perfeito? Atenção ao provimento 114 de 2006 da OAB. Lá fala que os advogados públicos, ao se aposentarem, some essa regra de que não poderão advogar contra a fazenda que os remunere, tá ok? Então cuida com esse detalhe que pode ser uma boa pegadinha para você. Então, advogado público contra a fazenda que os remunere, depois de aposentado, eles não têm mais limitação nenhuma, proibição nenhuma, tá ok? Então esses são os pontos importantes para que você lembre para o seu exame de ordem. Eu acredito, comigo funcionou assim, que resolver questões é a melhor maneira de você fixar o conteúdo e você aprende muito também. Porque tem situações que são postas para você numa questão, você fala, nossa, eu nem lembrava disso. Nossa, eu vou dar uma pesquisada, não recordava deste ponto. Então é essencial aí para o seu sucesso resolver questões, tá ok? Por isso, nós vamos resolver ali, trouxe para você 4 questões de últimos exames de ordem, para a gente falar também de alguns outros temas, alguns pontos importantes também que podem aparecer no seu exame de ordem. Então vamos lá, vamos para a primeira questão, vai me acompanhando aí no seu material. Então a primeira questão fala que o Sávio, que é aluno regularmente matriculado em escola de direito, obtém a sua graduação e logo a seguir a aprovação no exame de ordem. Por força de movimento grevista, na instituição, o diploma não poderá ser expedido. A respeito da inscrição nos quadros de advogado, consoante as normas do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa correta. Primeiro ponto que eu faço um comentário. Você já veja, no comando da questão, já fala aonde que ele vai buscar a regra, aonde ele vai te analisar. Se é no Código de Ética, no Regulamento ou no Estatuto. Aqui já deixou claro, consoante as normas do Regulamento. Então, é lá que ele vai buscar as informações, tá ok? Então, ele fala na primeira afirmativa, na A, que o diploma ele é essencial para a inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, nós temos lá no artigo 8º do Estatuto quais são os requisitos que o advogado deve cumprir para obter a inscrição, tá? Então, o bacharel, você
quando for aprovado no seu exame de ordem, vai ter que seguir as regras do artigo 8º do Estatuto para buscar a sua tão sonhada carteirinha da OAB. Então, além de passar no exame de ordem, você deve comprovar capacidade civil, apresentar título de eleitor, deve apresentar o diploma, deve prestar depois compromisso, ter idoneidade moral. Ok, mas aqui a situação dele que não tem o diploma, o que vai acontecer? Então vamos analisando as próximas. A B fala que o bacharel, diante do impedimento de apresentar o diploma, deve apresentar declaração de autoridade, certificando a conclusão de curso. Não é essa a nossa afirmativa, não é o que o regulamento prevê. Também não é o que o regulamento prevê, o que trata na C, que fala que a ordem, diante de movimento grevista comprovado, poderá acolher declaração de próprio punho, negativo. É o que se encontra ali na D. Fala que o bacharel deve apresentar certidão de conclusão de curso e histórico escolar autenticado, para demonstrar que realmente cumpriu, que está formado, mesmo que não tenha sido emitido seu diploma, tá ok? Aqui também eu aproveito, faço uma ressalva e chamo a atenção para que você leia, tenha conhecimento sobre o artigo 10 e o artigo 11. Perdão, o 11 e o 12 do Estatuto, que fala sobre cancelamento e licenciamento do advogado. Então, nós vamos ter duas situações. O advogado poderá ter cancelado a sua inscrição ou poderá simplesmente se licenciar. O cancelamento é quando ele passa a exercer de modo definitivo uma função incompatível, passou para juiz. Quando ele vem a falecer, quando é excluído, quando é aplicada aquela sanção de exclusão, também é um caso que será cancelada a sua inscrição na OAB. Já os casos de licenciamento, esse afastamento, vai depois preservar o mesmo número e se afasta por um período, quando ele passa a exercer uma atividade incompatível, mas de modo temporário. Então, ele foi eleito presidente da República, tá? Vai ali exercer seu mandato, ele é o presidente da República, chefe dos poderes executivos, eles vão se enquadrar na incompatibilidade, proibição total, mas é temporário. Então, logo ele vai poder retornar às suas funções de advogado. No período que ele vai cumprir o seu mandato, não. Aí ele tem essa proibição total de advogar. É um caso, então, de licenciamento. Quando ele tem uma doença mental que é considerável curável, também é caso daí de licenciamento. Ou ele mesmo pode requerer justificadamente, aí a OAB analisa a justificativa, o requerimento, para que ele se licencie, tá ok? Não tem a sua inscrição cancelada, vai se afastar. Perfeito? Então, não deixe de ler também artigo 11 e o artigo 12 do Estatuto. Pode aí aparecer também na sua prova. Vamos então para a próxima questão aí, a questão 2, fala que a advogada Maria solicitou no cartório de determinada vara civil ter vistas e extrair cópias dos autos de processo não sujeito a sigilo. O serventuário, a quem foi feita a solicitação, afirmou que Maria não havia juntado procuração nos autos do processo em questão e, em razão disso, apenas poderia ter vista dos autos e que lhe seria vedada a extração de cópias. A partir do caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Outra questão importante, tanto como a 2 como a 3, eu estou trazendo questões para você referente a direitos dos advogados, que está lá no artigo 7º do Estatuto. Artigo decoreba. Tem que saber? Tem. Cai sempre. E não aconteceu em nenhum ou 2 exames de cair mais de uma questão referente ao direito dos advogados. Portanto, não dá para deixar de ler, de conhecer quais são os direitos do advogado. Então, aqui está um dos direitos do advogado e está correto o que fala ali na letra A, que o serventuário não agiu corretamente. Mesmo não estando constituída nos autos do processo, a Maria pode ter vista e obter cópia dos autos do processo, já que o mesmo não está sujeito a sigilo. Ela pode. O advogado, em caso de urgência, pode inclusive também
ali atuar no processo e ter um prazo de 15 dias para que junte a procuração aos autos. Então pode realizar até mesmo uma audiência sem procuração e solicitar o prazo para que junte aos autos a procuração. Em caso de urgência pode, sem problema nenhum. É um direito do advogado, tá ok? Então o serventuário não agiu corretamente. Perfeito? Então vamos ali agora para a terceira, para a gente falar de mais um direito do advogado. Ali fala o Mévio, que é advogado, é procurado por Eulâmpia, que realiza consulta sobre determinado tema jurídico. Alguns meses depois, o advogado recebe uma intimação para prestar depoimento como testemunha em processo no qual Eulâmpia é ré, pelos fatos relatados por ela em consulta profissional. No concernente ao tema, à luz das normas estatutárias, é correto afirmar que se está ali disposto na B, que fala que é o caso de recusa justificada ao depoimento por ter sido advogado, ter ciência dos fatos em virtude do exercício da profissão. Este é um direito-dever do sigilo profissional que também é constantemente cobrado nos exames de ordem. Então, ali na letra A, fala que o advogado deve comparecer ao ato e prestar depoimento como testemunhas. Nós poderíamos dizer que a primeira parte da afirmativa está correta. O advogado deve comparecer à audiência, mas ele vai poder o quê? Recusar justificadamente, tem a lei, o estatuto, que ele não irá revelar em razão do sigilo profissional. Então, como eu já falei, é um direito-dever. Eu, como advogado, eu posso recusar em juízo, o juiz vai ter que aceitar a minha recusa de testemunhar contra um cliente ou mesmo contra aquela que foi fazer uma consulta jurídica. Ato privativo do advogado, consultoria jurídica, também é resguardado sigilo profissional. Perfeito? Então, o advogado deve comparecer à audiência? Deve. E recusar testemunhar como testemunha. Até mesmo se o seu cliente fala, não, doutor, pode falar tudo. É mesmo, tá? Ele deve resguardar o sigilo profissional. Não deve realizar a quebra deste sigilo. Direito, dever também do advogado. Perfeito? Cuida também com mais um direito do advogado, que é o desagravo público. Toda vez que o advogado for ofendido, sofrer ofensa no exercício da advocacia, ele tem direito ao desagravo público, que será promovido até mesmo pela Ordem dos Advogados do Brasil, esse desagravo, tá bom? Toma atenção também com o desagravo público. Também é outro direito do advogado? Entrar, falar com o magistrado, peticionar com o magistrado, sem marcar horário, não pode ser impedido. Entrar em salas de audiência, também direito do advogado. Então, não deixa de ler o artigo 7º. Geralmente aparece até mais de uma questão nos exames de ordem, tá ok? Vamos então para a última questão? A última questão fala do Caio, que é próspero comerciante e contrata para a prestação de serviços profissionais de advocacia o Mévio, que se apresenta como advogado. O cliente outorga devida procuração com poderes gerais para o foro. Usando o referido instrumento, ocorre a propositura de ação judicial em face de trácio. Na contestação, o advogado do réu alega vício na representação, uma vez que Mévio não possui registro na OAB. Consoante a certidão que apresenta nos autos judiciais, diante de tal circunstância, é correto afirmar o que se afirma na C, que fala que os atos praticados por Mévio são nulos, pois foram praticados por pessoa não inscrita na OAB. Portanto, quem não é inscrito, quem não é advogado, qualquer ato que este realize é considerado nulo, é como se nunca tivesse existido, tá ok? Então, descabe a afirmação ali que, poxa, teria que ser outorgado um prazo para ele buscar a inscrição? Não, é como se nunca tivesse existido. São tidos como nulo e sem prejuízos, dita lá no artigo 4º do Estatuto, de qualquer sanção civil, penal, administrativa que o sujeito venha a sofrer, tá ok? Então, o Mévio, que se apresentou como advogado, ainda poderá sofrer outras sanções, responder criminalmente, administrativamente, civilmente, pelos atos que fez e os atos que ele praticou no processo, dizendo-se advogado, serão considerados nulo, sem validade qualquer. Perfeito? Então, encerramos aqui a nossa revisão para o exame de ordem. Desejo a você um excelente exame de ordem,
uma ótima segunda fase, que você consiga a sua aprovação, a tão sonhada vermelhinha, né? Que você tenha muito sucesso aí na sua carreira. Nos vemos numa próxima e agora fiquem com uma mega aula de processo civil e processo do trabalho com o professor Thales. Até mais!